Você sabia que Deus é tão grande e poderoso que Ele sabe de absolutamente tudo o que acontece? Pois é, os seus olhos estão em toda parte e nada foge do seu conhecimento. O povo de Israel também teve suas orações ignoradas por Deus no tempo do profeta Isaías. E isso aconteceu porque aquelas pessoas preferiram viver uma vida de pecado em vez de permanecer na presença do Senhor. Eles cultuavam a outros deuses e viviam de acordo com as suas vontades. Deus então se irou e decidiu virar as costas para elas. O pecado é a grande barreira de separação entre o homem e Deus. Quando mantemos o pecado vivo em nossas vidas, quando não lutamos contra ele, Deus deixa de atender às nossas orações, porque escolhemos atender os desejos da nossa carne em vez de buscar a santidade. Isso não quer dizer que devemos ser perfeitos. O que precisamos fazer para que Deus nos ouça é reconhecer que somos pecadores, abandonar os caminhos errados e deixarmos que o Espírito Santo nos molde. O terceiro tipo de pessoa que Deus não ouve, aquela que ignora o que Deus diz. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 1. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Nesta passagem, o rei Salomão está declarando que Deus não responderá às orações de todos os que ignoram seus conselhos, desprezam a sua sabedoria e não têm mais o temor no coração. Então, se você quer ter suas orações atendidas, a primeira coisa a se fazer é voltar os seus ouvidos e o seu coração para as coisas que o Senhor te diz. E como você Reino do Sul ficou para Samaria. E então o rei Nabucodonosor, e eles começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, com abominação, sacrificando até mesmo seus próprios filhos a deuses estranhos. E se é uma coisa que Deus abomina, é a idolatria, a pessoa deixar de adorar o Deus Criador, que criou o próprio ser humano, para adorar imagens, para adorar outras coisas que não pertencem a Deus. Isso é coisa que Deus abomina, mais do que todas as coisas. Então, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém no ano de 605, quando Deus permitiu a Nabucodonosor a vitória sobre Jeoiaquim, em 605 a.C., o monarca babilônico levou alguns dos vasos do templo e também alguns escolhidos dentre os príncipes e nobres. Depois da destruição de Nínive, 7 anos antes, o Império Babilônico começou a crescer tão rapidamente que não dispunha de número suficiente babilônico para a cúpula governamental. Por isso, Nabucodonosor levou para Babilônia jovens saudáveis de boa aparência, de alto nível cultural, a fim de ensinar-lhes a cultura da língua dos caldeus. Assim, torná-los úteis ao serviço real. Entre eles estava Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael, ao qual eles fizeram mudar os nomes deles para ficar na cultura de Babilônia, que era totalmente pagã. Então adoravam outros deuses. Então Ananias passou a chamar Sadraque, e Azarias passou a chamar Mesaque, e Misael passou a chamar Abednego. Para Daniel e seus amigos ingressarem no serviço do rei, precisava ter a cidadania babilônica, que lhes foi concedida com os seus nomes babilônicos. Ao jovem príncipe Daniel, Deus meu juiz, deram o nome de Beltesazar, e aos demais, como já lemos. Então, agora, como cidadãos babilônicos, passaram a desempenhar funções oficiais, apesar de receberem nomes pagãos. Esses judeus resolveram permanecer fiéis ao único Deus verdadeiro. O ambiente moral de Babilônia era totalmente pagão.
bem sabemos que o ensino que transmitiam a Daniel e a seus amigos em Babilônia geralmente contradizia os retos ensinos da lei de Deus. O mesmo alimento, o vinho servido ao rei Nabucodonosor, também era servido a eles. Alimentos e vinho que, por certo, eram antes dedicados a ídolos, e comer tal alimento era para eles desobediência à lei de Deus. Tal vinho significava entorpecer suas mentes. Daniel resolveu desde o início não se contaminar, não abriria mão de suas convicções. Mesmo se tivesse que pagar com a vida por isso, nota-se que Daniel não tinha agora a presença de seus pais para orientá-los nas decisões, mas seu amor a Deus e a sua obediência achava-se de tal modo arraigado nele que desde a infância que ele somente desejava servir ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que Daniel, capturado com 15 anos de idade, ele foi criado com uma família nobre e seus pais ensinou desde cedo como obedecer ao verdadeiro Deus. E ele conservava sobre isso. Capturado com 15 anos de idade, ele e seus amigos levaram para uma terra distante, cultura diferente, línguas diferentes, países diferentes. Isso para ele, sem dúvida, foi uma dificuldade muito grande. Mas ele decidiu permanecer com tamanha sabedoria de Deus que decidiu obedecer ao próprio Deus desde o princípio até o fim. E ele foi tornando cada vez mais sábio, se tornou governador da parte do rei, a administração do rei, e enfrentou muitos desafios, como Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha de fogo ardente por inveja de pessoas que fizeram leis para que eles fossem lançados na fornalha de fogo. Por implicação, fizeram um decreto para o rei assinar sobre uma imagem de escultura e todo mundo tinha que adorar. Então, como eles não adoraram, o rei eles contaram ao rei e o rei mandou chamar eles. Chegou o rei e perguntou: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade isso que estão falando sobre vocês? Ele disse: ó, rei, nós sobre esse problema nós não precisamos nem te responder, porque nós não dobramos a imagem nenhuma. Então foi lançado na fornalha de fogo ardente. O fogo era tão quente que queimou aqueles que jogaram ele, morreram, caiu para trás e morreram. E eles andavam no meio do fogo como se estivesse andando num lugar bem ar-condicionado, bem fresquinho. Então nem os cabelos dele chamuscaram. E o rei olhou lá dentro e falou assim: mas nós lançou 3 homens lá e tem 4, e um é semelhante aos deuses. Ô Sadraque, Mesaque e Abednego, sai para fora. Saiu, era 3 homens, porque Deus estava lá com eles. Então, isso foi inveja que causaram contra eles. Mais tarde, Daniel também foi lançado na cova dos leões, pelo mesmo motivo, inveja. Então, nós agora vamos ver um pouquinho da história com os slides que nós fizemos, para que nós compreendêssemos melhor essa história. Isso é muito bonito, essa história. Que Deus abençoe e que abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender melhor essa história. Eles tomaram a decisão de obedecer a Deus. O nome de Beltesazar e Sadraque, Mesaque e Abednego. No prazo de 10 dias ele estava mais forte. Jerusalém era a cidade de Daniel, representada. O rei sonhou um sonho com uma grande estátua, que era o rei Nabucodonosor. Mandou chamar os encantadores, feiticeiros, astrólogos, e eles ficaram embaraçados, não deram conta. Mas Deus sempre honrará os servos que totalmente buscam a Ele. Daniel se colocou em oração e depois louvou a Deus. Seja bendito o nome de Deus. Daniel interpreta o sonho. Daniel relata o sonho ao rei. Daniel procurou fazer com que o rei soubesse que foi Deus que revelou o sonho. Nabucodonosor ficou impressionado.
Então está aí os significados, 10 dedos, tal, os pés de ferro misturados com barro, simboliza nações modernas. Os 10 países, 10 nações que governam o mundo. Cabeça de ouro, peito de braço, cintura e coxa, pernas de ferro, simboliza o Império Romano. Peito e braços de prata, simboliza império. O foco da profecia, que está tudo aqui, relata desde o começo. Então aqui as muralhas de Babilônia, os 10 mandamentos aqui, a estátua natural do pecador, está aí, atravessa pela graça, né? E que Deus abençoe, que nós abra o nosso entendimento para que nós possamos entender melhor essa história. Porque Daniel foi um moço que sempre estava na presença de Deus, em oração, tudo ele consultava a Deus, apesar de ser tão criança, ter saído tomado dos pais à força, porque eles foram tomados à força e levados para o país lá da Babilônia, que era 1.500 quilômetros de distância lá dos pais. Nunca mais viu os pais dele. Mais tarde, eles fizeram outro projeto de adoração ao rei e fizeram com que todos assinassem. Quem não assinasse morria e ia ser lançado na cova dos leões. E assim Daniel, que orava 3 vezes por dia, com a janela aberta para Jerusalém, então orando em favor do seu povo, da sua nação, que era Israel. Então contaram para o rei que tinha visto ele orando lá na casa dele. O rei mandou buscar ele, sem saber, inocente, ele não sabia do decreto, que era contra o próprio Daniel, então mandou chamar ele. Veio, aí falou, mas o rei tinha um problema com eles. Quando o rei assinava, não tinha mais como voltar atrás. Então assim era. Então o rei já tinha assinado e o rei ficou totalmente preocupado com aquela história, que aí não pode voltar atrás. Pegou e lançou Daniel na cova dos leões. O rei ficou tão preocupado que ele não dormiu e nem comeu e nem bebeu à noite. Passou a noite em jejum e orando ao Deus para livrar Daniel. Ao amanhecer foi lá na cova dos leões, ao dia escuro ainda, 5 horas, foi lá e chamou: Daniel, você está vivo, meu filho? Ele disse: estou, ué. Estou aqui, sou inocente na tua presença, não devo nada nem a você e sou fiel ao meu Deus. Então mandou tirar ele. Agora aqueles que armaram o laço foram todos despedaçados pelos leões, lançados na cova dos leões. Quer dizer, eles caíram no próprio laço, porque Deus é justo e atende aquele que invoca o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós devemos deixar as imagens, porque imagens que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, são imagens de escultura que não vale nada, não adianta você implorar a imagem. Então implora ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, que Ele está pronto para te atender na hora necessária. Este é o nosso Deus que nós anunciamos, é o Deus verdadeiro. Não estou pregando religião, mas estou ensinando o que Deus me ensinou. Foi isso que Deus me ensinou. E eu sou atalaia de Deus para esta missão. Então aqui estou ensinando a palavra de Deus. Fiquem com Deus, que Deus abre melhor o nosso entendimento para que possamos entender melhor a palavra de Deus e a vontade dele para conosco.